Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra, lâmpada para os nossos pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tomemos o Evangelho para este 25º domingo do tempo comum. Marcos, capítulo 9, versos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Amém. Irmãs e irmãos, percorremos os caminhos de Jesus através do relato do evangelista Marcos. Domingo passado, nós vimos um embate grandioso de Jesus com os apóstolos naquela conversa em que ele avaliava com os discípulos que o povo falava sobre ele e o que os próprios discípulos diziam sobre ele. Pedro, depois de confessar: tu és o Messias, deu um argumento e uma atitude que provou que esta resposta de Pedro, embora estivesse nos lábios correta, aqui dentro não estava acertada. Continua hoje a dificuldade dos apóstolos. Depois daquela bronca dura que Jesus deu em Pedro: vai para longe de mim, Satanás. Com ninguém Jesus tratou assim no Evangelho de forma tão dura. Seguramente instaurou-se no coração dos discípulos uma tristeza. É muito duro ser avaliado firmemente. Receber um puxão de orelha não é nada agradável. Um clima seguramente tenso por 2 razões. Primeiro, porque Jesus anunciou a sua paixão pela primeira vez. Segundo, porque a reação de Pedro ante esse anúncio deu esta bronca tão dolorida: vai para longe de mim, Satanás. Ante essa tensão, Jesus percebe que precisa dar aos discípulos aquilo que ele mesmo fala. Pedro, vai para longe porque tu não pensas como Deus, mas como homens. E Jesus convidou os apóstolos a, numa expressão poética, a pôr a cabeça no céu. Para pensar como Deus, a gente precisa às vezes enfiar a cabeça no céu. Aí, no começo do capítulo 9, nós estamos hoje no versículo 30, no começo do capítulo 9, Jesus leva os discípulos, Pedro, Tiago e João, sobre uma alta montanha e transfigura-se diante deles.
É mesmo que, na expressão poética do povo, dizia assim: Jesus levou Pedro, Tiago e João para fazer isso, para pensar como Deus. É preciso enfiar a mente, o coração no céu, chegar perto de Deus, ver Deus, escutar Deus. E nisto, Jesus colabora conosco também. Estando lá, transfigurou-se e depois desceu da montanha. Desceu da montanha e começa o texto de hoje dizendo assim: Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia e não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. Ele não está muito na ativa dos milagres, dos grandes diálogos com a multidão. Jesus agora se reserva uma coisa mais específica: o ensino aos discípulos, um capricho, um zelo que Jesus tem para conosco, ensinar-nos. Você de vez em quando também quer que ninguém saiba que você está só com Jesus e aprendendo com Ele, permitindo que Ele te ensine? Pois vamos, que conteúdo é este ensino de Jesus? O conteúdo é aquele que causou profundo espanto no coração, em Pedro e nos apóstolos. O conteúdo do anúncio da paixão. Pela segunda vez, no Evangelho de Marcos, por 3 vezes Jesus anuncia a sua paixão. Pela segunda vez, agora ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Esse é o conteúdo do ensino, por excelência, o anúncio, o centro da mensagem cristã. A gente pode dizer o querigma. Na verdade, não deveria nunca para nós, a igreja, jamais, jamais, jamais. Nós não deveríamos nunca passar uma semana sem voltar a este anúncio. Síntese do mistério, síntese da extraordinária novidade de toda a revelação. O Senhor se entregou por nós, morreu por nós, ressuscitou para a vida nova, para nós, para a nossa redenção. Jesus fala que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Parece mesmo uma cena como essa que a gente vê na cruz, da manipulação do homem que não suporta Deus assim, tão presente, tão misericordioso, tão cheio de ternura para conosco. Mas, enquanto Jesus capricha em querer ficar a sós com os apóstolos, ensinando-lhes e dando-lhes o conteúdo central da fé, onde está a mente dos apóstolos? Onde está o coração dos apóstolos? Onde está a mente e o coração nosso? Enquanto vamos para a missa, às vezes a gente está pregando, entusiasmado, apaixonado pelo texto, você olha para o banco, tem lá uma pessoa sentada no banco, escorada no banco assim, olha para lá, olha para cá, olha, mexe no cabelo, limpa a unha. Esses dias uma pessoa abriu a bolsa, tirou um monte de coisa, pegou um creme, passou, olhou, depois olhou para o padre assim, com dificuldade de entender para que ela estava ali, para que aquele padre estava também. É assim. E olha com os discípulos. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles tinham medo de perguntar. Não compreendiam. Quem não compreende as palavras de Jesus tem muita dificuldade de caminhar na fé. Geralmente não compreende, não pergunta, porque tem medo de se comprometer, tem medo de ser chamado, como no domingo passado, Pedro posicionou-se, falou com Jesus e Jesus disse: vá para trás, vá para longe de mim, Satanás. Pense como Deus, não pense como homens. Todo mundo, boca calada, senão Jesus dá uma bronca em nós. É um mestre firme que pode dizer-nos coisas duras que a gente não está afim de ouvir. É mais fácil ouvir falar de milagres, cesta básica,
pão e peixe. É muito mais agradável. Imagine formar a consciência, formar um coração com o pensamento e consentimento de Deus. Quero não, Jesus. Quero só umas coisinhas que o Senhor me dê, mas o que está aqui e aqui vai continuar como está. Mas quais são as consequências de continuar seguindo Jesus sem compreender Jesus? As consequências são exatamente essas dos dias de hoje. Um monte de cristãos batizados nas igrejas, mas que não compreendem Jesus. O mistério central da paixão, morte e ressurreição do Senhor não lhes diz nada. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Ah, tá, Jesus, eles não falavam com o Senhor, mas entre eles falavam. Sim, entre eles era um debate intenso, a boca miúda, no cochicho, no fuxico, igualzinho nós, igualzinho a todos nós. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Tá bom, já que ele vai morrer, não tem como a gente evitar tirar isso da cabeça dele, ele vai acabar morrendo mesmo. Quem de nós vai suceder isso aqui? Quem de nós vai pegar os cargos dele? Quem de nós vai ser o chefe desse negócio aqui? Olha, uma igreja disposta a pensar em si mesma, a discutir tarefas, cargos, ministérios, uma igreja toda voltada para o jaleco, uma igreja toda voltada para as capas, para os cargos, para o organograma, para os títulos, uma igreja que se ocupa consigo mesma, sem o mistério e sem Deus. É uma igreja fadada, repito, a muito do que nós vemos hoje na fragilidade nossa da igreja mundo afora. Os desafios são enormes. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Depois pegou uma criança, abraçou-a, colocou-a no meio e disse umas recomendações. Antes de entrar na criança, no símbolo que é a criança, gostaria de convidar os irmãos e irmãs a olhar para a cruz e a contemplar Jesus. Daqui para frente você só entenderá Jesus e saberá o seu seguimento se você perceber e contemplar na cruz. Ele é por excelência o último de todos e o que serve a todos. És tu, Jesus, o último e o servo por excelência. Se a igreja recuperar a centralidade de Cristo como o último e o servo, a igreja saberá não ficar por conta de cargos, funções, de jaleco, de tarefas e de fuxicos e discussões estéreis pelos caminhos, nem presta atenção no que Jesus ensina, porque entre nós tem coisa mais importante: cargos e funções, prestígios e privilégios, reconhecimentos e títulos, vaidade das vaidades. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Na imensa maioria das vezes a gente foca na criança e não foca que a criança é símbolo de uma liberdade e reconhecimento da autoridade de Cristo, que chamando-a, ela vem, ele abraça, e assim deve ser. Deus nos chamando, a gente deve vir a Ele e Ele nos abraça, porque quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. A centralidade, portanto, é acolher Jesus, acolher o Pai. Se a igreja acolher Jesus, se a igreja acolher o Pai, será por excelência a Santa Igreja de Cristo, anunciando o centro da mensagem. Ele, o último de todos, o servo de todos, na cruz, para a nossa salvação. Amém. Bom domingo, boa semana. Deus abençoe.